Olá, galerinha da internet, olá você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio e que acompanha aqui as aulas do projeto No Enem BR, né, no site noenem.com.br, no nosso canal no YouTube. Você que está aí acompanhando, compartilhe os vídeos, assine o nosso canal, né, e mostre aí para os seus colegas também que estão se preparando no Enem. Todas as nossas aulas aqui que são preparadas com carinho, né, que são executadas da melhor forma possível para que você possa ter acesso a essa melhor preparação aqui na internet e utilize de forma qualificada essa nossa ferramenta, que é exatamente a Rede Mundial de Computadores. E hoje, aqui com vocês, o professor Maurício Manuel, né, a gente vai trabalhar a interpretação textual, principalmente as noções mais básicas de interpretação textual. É importante você ter o domínio dessas noções básicas de interpretação de textos, para que a gente possa, posteriormente, conseguir qualificar um pouquinho mais essa sua interpretação, para que você possa, obviamente, mergulhar um pouco mais em conceitos mais aprofundados da interpretação de textos, mas é importante você manter a base, é importante você conhecer a base da interpretação textual, certo? E para isso, nós vamos estudar aqui alguns conceitos linguísticos, né? Vamos relembrar aqui algumas expressões que são muito utilizadas no Exame Nacional do Ensino Médio, sobretudo nas questões de comando, né? Quando eles pedem para que você resolva uma determinada questão, utilize dadas competências aí na sua interpretação textual, e isso tudo a gente vai ver hoje de uma forma bem básica, de uma forma bem simples, para que nas aulas posteriores a gente possa ir aprofundando um pouquinho mais esses conceitos e aprofundando um pouquinho mais esses conteúdos e, obviamente, resolvendo questões para que você chegue no dia da prova do Enem, no dia do Exame Nacional do Ensino Médio e esteja bem preparado aí para fazer essa prova, porque você está se preparando aqui no projeto No Enem, beleza? Ok? Então vamos lá, nós estamos aqui com a nossa primeira aula de interpretação textual, né, e nós preparamos aqui um material diferenciado para vocês. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo no slide essa nossa aula de interpretação de textos, né? O que a gente vai ver hoje na interpretação de textos, tá certo? Vamos ver algumas noções básicas de interpretação textual, tá certo? Algumas noções básicas, né? Alguns conceitos básicos de estudos linguísticos, alguns conceitos que não são trabalhados ou não vêm de forma tão explícita nos livros, mas a gente vai trabalhar aqui porque são conceitos que estão sempre presentes na nossa prova, né? E para que a gente entenda esses conceitos, é importante a gente entender quais são os elementos que constituem a linguagem, né? Os elementos que constituem a linguagem, os elementos da linguagem. Tá certo? Esses elementos da linguagem são elementos que aparecem de forma muito explícita no Exame Nacional do Ensino Médio e eu vou trazer aqui para vocês, sobretudo, esses elementos básicos, né? Então, nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro vídeo aqui, a gente vai trabalhar algumas noções básicas de interpretação textual, tá certo? E alguns elementos básicos, alguns elementos da linguagem, alguns elementos que estabelecem comunicação e que são, obviamente, utilizados nos textos, né, que aparecem aí nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Acompanhe comigo aqui o nosso segundo slide, né? Eu tenho aqui, gente, um elemento, uma expressão que está sempre presente no Exame Nacional do Ensino Médio, está sempre presente em questões de interpretação de texto, quer seja no Enem, quer seja em exames vestibulares ou concursos, que é exatamente a inferência, né? A inferência é um dos conceitos básicos da linguagem, do estudo da linguagem, sobretudo da interpretação textual. Inferir, né? O que de fato é inferir? Inferir, na verdade, é deduzir, né, é concluir um raciocínio a partir de uma informação dada, né, é a compreensão que você tem de uma informação a partir do que foi dado para você nessa informação, a partir dos conceitos que foram trabalhados naquele texto, a partir das informações que vêm sendo trazidas naquela produção, né? Então, inferir nada mais é do que concluir, né, você procurar compreender o que o autor quis dizer com aquelas palavras, qual foi a ideia que o autor quis expressar naquele seu texto, o que ele quis dizer, de fato, naquela sua produção. Então, quando a gente fala em inferência, a gente está falando de dedução, como você está vendo aí, né? É concluir, certo? É conseguir, obviamente, entender a ideia do autor, tá certo? É saber o que o autor quer dizer no texto, né? Quer dizer naquela sua produção, tá certo? Então, o que o autor quis dizer, a mensagem que o autor quis passar, o que eu posso inferir, o que eu posso deduzir, o que eu posso concluir, é exatamente a inferência, que é um dos primeiros conceitos básicos da interpretação de textos e está sempre presente nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E é importante você estar ligado, o aluninho que está acompanhando aqui as nossas aulas, que
os conceitos de interpretação textual que você vai aprender aqui na nossa aula de linguagens e códigos são conceitos que você vai utilizar em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento presentes no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, o primeiro conceito interessante, o primeiro conceito importante da interpretação textual é exatamente a inferência. Por quê, professor? Porque a inferência é exatamente o que ele vai pedir para que você consiga, o que ele vai pedir para que você resolva na sua questãozinha do Enem, é exatamente o que você conseguiu compreender, o que você conseguiu concluir daquele texto, daquela informação que está sendo passada, né? E como você sabe, o próprio enunciado das questões, ele já traz elementos ali que vão exigir de você todo o seu conhecimento do universo interpretativo, do universo de interpretação textual, tá certo? Então nós temos aí a inferência como um dos primeiros elementos básicos para você entender, para você compreender a nossa interpretação textual, a interpretação textual que cai no Enem. É muito comum você encontrar essa expressão, inferência, inferir, na prova do Enem, né? O que o autor quis dizer com dada expressão, o que o autor quis dizer com dado texto, né? O que nós podemos inferir daquelas palavras que foram colocadas no texto, ou daquela imagem, ou daquela frase, né? Ou daquele conceito de um determinado grande pensador, de um determinado grande escritor, tá certo? Então, inferência está sempre presente na sua prova do Enem e fique ligado, né, nessa expressãozinha aí, porque é uma expressão que está lá e que você vai encontrar sem sombra de dúvidas na sua prova do Enem agora de 2017 e nas outras daqui para frente, tá certo? Além da inferência, você continua acompanhando comigo aí, nós temos os recursos linguísticos, tá certo? Os recursos linguísticos nada mais são do que elementos da linguagem, certo? Utilizados para dar originalidade, para criar possibilidades ao texto, né? Os recursos linguísticos, na verdade, vão ser aquelas expressões, aquelas palavras, o estilo que o autor quis usar para expressar a sua ideia. Quais foram os recursos gramaticais, ortográficos, de ideia, literários que o autor utilizou para poder expressar a sua ideia, para poder expressar, né, a sua mensagem dentro do seu texto, né? Então, o recurso linguístico mais comum de se encontrar na prova do Enem são exatamente esses aí, ó, as figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem, como você sabe, são figuras, são expressões, né? São determinadas ideias, certo? Que expressam sensações ou sentimentos, né? Ou positividade, negatividade, enfim. Então as figuras de linguagem, elas já trazem praticamente ideias completas. E a figura de linguagem mais comum, que está sempre presente nas provas do Enem, está presente em praticamente todos os textos que você vai ler, é exatamente a metáfora, tá certo? Anote aí, estude um pouquinho mais sobre metáfora, né? Deixa eu apagar aqui porque estudar aí sobre metáfora, né? Existem vários tipos de metáfora, né? Então você vai entender um pouquinho desse conceito, procurar aí na internet, estudar sobre o que é essa metáfora, que é uma figura de linguagem, e a partir dela você conseguir compreender também todas as outras figuras de linguagem que vão ser colocadas para você na sua prova do Enem, tá certo? Então os recursos linguísticos é isso aí, gente, são esses elementos da linguagem utilizados para dar originalidade, né, e para criar possibilidades ao texto, para facilitar o autor a passar aquela sua ideia. Então lembre-se aí, ó, inferência, né, inferir e recursos linguísticos, tá certo? Expressões muito comuns na prova do Enem, expressões muito comuns de serem encontradas aí no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou mostrar isso aqui para vocês por meio de exemplos, tá certo? Nós vamos entender aqui a utilização dessas duas situações, né, tanto da inferência quanto dos recursos linguísticos, aqui na prova do Enem, com questões do Enem exemplificando o que de fato eu acabei de explicar aqui para vocês, tá certo? Falando de recursos linguísticos, nós temos aqui uma primeira questão, né, que eu escolhi aqui para trabalhar com vocês, que foi uma questão do Enem de 2013, né, da área de linguagens e códigos, obviamente, que traz um trecho da música do Gabriel o Pensador, certo? Até quando, né? E ele diz aí, ó, até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. É uma música do Gabriel Pensador, lançada em 2001, música intitulada Até Quando? Pois bem, a partir da leitura do texto, a gente tem aqui um comando dessa questão, a expressão que eu acabei de explicar para vocês, né, da questão dos recursos linguísticos, as escolhas linguísticas do autor para expressar determinada ideia. Então o que é que nós temos aí, ó, no enunciado da questão? As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, dão ao texto, e olha aí a expressão escolhas linguísticas, né, como você está vendo aí, ó, certo? Escolhas linguísticas, estilo linguístico, recursos linguísticos, são expressões
correlatas que você vai encontrar sempre presentes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que prima pela interpretação textual. Essa prova prima pela interpretação de textos, tá certo? Então nós temos aí, ó, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, item A, caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. Na verdade, ela confere de fato um caráter atual. As escolhas linguísticas do Gabriel Pensador aqui dão a esse texto um caráter de atualidade, um caráter de modernidade, tá certo? Porém, ele não tem esse caráter de modernidade por conta da linguagem da internet. Nada disso. Ele utiliza aqui uma linguagem coloquial, utiliza aqui algumas gírias. Essa linguagem da internet nem cabe aqui porque o texto ele não traz uma linguagem própria da internet. Então o item que nós queremos aqui não é o item A. O item A está errado, tá certo? Você não assinala o item A. Vamos aqui ao item B de bola, tá certo? O item B de bola diz o seguinte, ó. As escolhas linguísticas dão um cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Nós não temos aqui, né, metáforas, digamos assim, tão evidentes, tá certo? E esse texto aqui ele não traz um cunho apelativo. Ele não está tentando vender uma ideia, né? Ele não é de cunho apelativo de forma alguma e também traz pouquíssimas imagens metafóricas, mensagens metafóricas. Aqui muito leves, muito tranquilas, né? Ele não está tentando, assim, de uma certa forma, te convencer a comprar um produto, te convencer de uma ideia, te propagandear algo. Portanto, esse cunho apelativo aqui não é, o que traz, digamos assim, o caráter de um item verdadeiro, né? O item B não é o verdadeiro, não é o item que a gente quer. E vamos aí para o item C de casa. O item C de casa diz o seguinte, ó. Tom de diálogo pela recorrência de gírias, né? Eu pude identificar aqui uma gíria, né? Que é uma gíria que está ali no verso 4. Eu vou grifar aqui para você ver, ó. A gíria que diz pode crer, tá certo? Pode crer, né? É como se fosse se liga aí, cara. Tá legal? Beleza? Pode crer, né? Então pode crer é uma gíria comum, muito populesca, sobretudo de zonas mais urbanas, certo? Mas só o fato de ter a gíria não quer dizer que confere a isso aqui um tom de diálogo. Obviamente, nós temos aqui o interlocutor, né? Nós temos aqui quem está recebendo a mensagem, porque você percebe que ele está emitindo essa mensagem aqui de uma forma muito clara para o interlocutor. É você, se levanta, faça, né? Porém, esse tom de diálogo aqui ele não é dado pelo uso recorrente de gírias, até porque eu só encontrei aqui de forma muito mais explícita, né, uma única gíria, então o item C não é o item correto. Vamos aqui ao item D de dado. O item D de dado diz o seguinte, ó. Essas escolhas linguísticas, né, conferem ao texto espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Olha só como esse item aqui, ele traz uma ideia mais completa, né? Quando ele fala de espontaneidade, ele está falando aqui como se fosse um diálogo, né? Uma conversa. Veja que ele está utilizando aqui uma linguagem bem coloquial, bem tranquila, né? Como se ele estivesse realmente num bate-papo. Então você percebe aqui que há emissor e receptor. Você percebe que há alguém aqui que está recebendo essa mensagem porque parece, na construção do texto, que ele está de fato conversando com alguém, tá certo? Então ele traz aqui de fato um ar de espontaneidade, certo? Pelo uso exatamente da linguagem mais coloquial, né, dessa linguagem um pouco mais popular, um pouco menos preocupada com a norma culta, né, com a norma padrão, né, como se fosse mesmo uma conversa, um bate-papo entre amigos, entre pessoas que têm um pouco mais de intimidade, tá certo? Então esse item D aqui é um item que traz ideias muito mais completas, certo? De fato, dentro dessas escolhas linguísticas que o autor fez, certo? Então ele traz aqui como se fosse uma ideia mais completa mesmo, né, dentro da resposta que está sendo exigida aqui pelo comando da questão. Então o item D pode ser o item correto, mas eu tenho o item E. Então vou guardar aqui o item D, vou deixar ele de stand-by e vou olhar o item E, porque de repente o item E traz aí algo muito mais completo e muito mais abrangente. Vamos ver aqui, ó. O item E diz o seguinte, que as palavras escolhidas pelo autor conferem ao texto originalidade pela concisão da linguagem. Quando ele fala aqui em concisão da linguagem, nos remete muito a essa questão da norma culta, né, da norma padrão, uma linguagem mais concisa, uma linguagem organizada, né, uma linguagem que está seguindo ali regras, está seguindo normas de concisão, tá certo? Então, não é esse item é aqui exatamente porque ele não teve uma preocupação aqui com essa norma culta, né, com essa norma padrão. Apesar de você não encontrar aqui nenhuma palavra escrita de forma errônea, né, ou nenhuma palavra escrita aqui dentro de um cunho mais popular, né, essa originalidade ela não é trazida pela concisão da linguagem, porque nós não temos aqui uma preocupação com a concisão da linguagem. E também nós não temos aqui um texto eminentemente original. Ele está usando aqui uma linguagem popular mais urbana, né, como se fosse de um diálogo mesmo, de uma conversa. Não é uma originalidade tão evidenciada assim, tá certo? Então nós temos aqui como item correto, acabamos de ver que o item E não é o item correto é exatamente o item D de dado, você assinala aí o item D de dado, tá certo? Eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, se você
se confundiu entre item C e item E, certo? É totalmente compreensível, porque esses dois itens aí, o item C e o item E, eles trazem sim alguns elementos que fazem referência de fato ao que foi pedido no enunciado da questão, ao que foi pedido no comando dessa questão, tá certo? Porém, o item D, só voltando aqui, o item C e o item E, eles não estão completamente errados, né? Mas o item D de dado é o item que traz de uma forma muito mais completa o que ele está exigindo aqui nesse comando da questão. Tá ok? Portanto, nós temos aí nessa questãozinha, né, uma questão que fala de escolhas linguísticas, tá certo? Nós temos aí o item D como o item correto. Eu espero que você tenha acertado, espero que esteja ficando clara aqui a nossa explicação, tá certo? E você que está curtindo aí a nossa aula, assinar o canal, você que está curtindo aí a nossa aula, divulgar para os seus coleguinhas, compartilhar, deixar o seu joinha e aproveitar bastante aqui a nossa preparação no Enem, beleza? Vamos partir agora para o próximo slide, que é mais uma questão também, tá certo? Vamos acompanhar aqui o texto um pouquinho grande, né? Um texto maior, bem convencional da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que traz um assunto atual, né? Ele diz aqui o seguinte, ó: adolescentes mais altos, mais gordos e preguiçosos. E ele vem aqui no primeiro parágrafo dizendo o seguinte: a oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional dos voluntários. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos tenham uma sobrevida menor, acredita Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo de hipertensão e diabetes. Exemplifica Cláudia, certo? Então nós temos aí da revista Saúde, tá certo? Essa pequena matéria, né, que você vê aí sobre o sedentarismo dos adolescentes, né, as características físicas que são trazidas por conta desse sedentarismo, nesse desenvolvimento aí metabólico da sociedade. Então, adolescentes mais altos, mais gordos e mais preguiçosos. É um texto, não tem nada de complexo, tem ideias bem simples, eu acho que você vai conseguir compreender bem a concisão dessas ideias, tá certo? Vamos partir aqui agora para a resolução da questão. Olha só o que ele pede aqui no comando da questão. Vamos lembrar aqui, eu falei de inferência, né, não foi isso? E falei de recursos linguísticos, inferência, dedução, chegar a uma conclusão a partir de uma informação que foi dada. Recursos linguísticos, quais são as estratégias utilizadas pelo autor para passar aquela mensagem, né? Essa questão aqui diz o seguinte, ó: sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que... Ele está querendo dizer aqui o seguinte: o que é que eu posso inferir a partir das informações trazidas nesse texto? Né? Qual ideia o autor quis expressar a partir das informações trazidas nesse texto? O que eu posso inferir? Qual a ideia? Beleza? Então veja aí, ó, sobre a relação entre os hábitos alimentares da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que, item A, a falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Olha só, esse item aqui, ele traz de fato uma ideia, né, ou a ideia que quis ser, de uma certa forma, expressada nesse texto, não é isso? Como eu tenho também outros itens, eu vou deixar aqui o item A de stand-by, mas há uma grande possibilidade desse item A já ser a resposta correta do comando dessa questão. Vamos ao item B, ó. A diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Ele nem fala de carboidrato e nem fala de proteínas aqui nesse texto, né? Ele não deixa isso explícito, não. Ele fala do tipo de alimento, mas ele não fala que são alimentos ricos em carboidratos ou proteínas, enfim. Então esse item B aqui você já pode descartar, porque são informações que não estão presentes nesse texto,
tá certo? Não é o que ele está pedindo no comando da questão, né? Vamos aqui ao item C, ó. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Né? Ele falou exatamente o oposto disso. Esses alimentos industrializados, né, eles trazem, consequentemente, para os adolescentes que estão consumindo muito alimento industrializado, muito fast food, né, consequentemente estão consumindo mais sais e mais açúcares, que é exatamente para aguçar o sabor desses alimentos e tornar esses alimentos mais atrativos para você jovem, tá certo? E esses dois elementos aí, o sal e o açúcar, é o que causa a obesidade e a diabetes, e o outro causa a hipertensão, né? Portanto, esse item C aí também não é o item correto, né? Porque exatamente a ideia que ele está trazendo no item C é a ideia contrária do que ele colocou no texto, da informação que ele colocou no texto para você. Então você já descarta o item B e descarta o item C. Vamos aqui ao item D de dado. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Ele não falou sobre essa questão da população adulta, ele não disse que essas doenças como hipertensão e diabetes na população adulta se devem quase que exclusivamente a fatores hereditários, ele não falou nada disso, ele só disse que os jovens estão cada vez mais cedo adquirindo doenças que eram antes de pessoas mais velhas, que é exatamente a hipertensão e a diabetes, então descarte aí também o item D de dado, beleza? Vamos aqui ao item E. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Vou ler de novo aqui para vocês, ó. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Bom, se aumenta a pressão arterial é hipertensão. A atividade física ela não aumenta a pressão arterial, ela controla a pressão arterial, tá certo? Então esse item E aí está trazendo também uma informação errada e como eu disse para vocês, o item A, você vai assinalar aí o item A, é o item correto, é o item que está sendo exigido aí pelo comando dessa questão. Então deu para perceber aqui que nós temos uma questão explícita, bem clara, bem tranquila sobre inferência, que foi um dos conceitos que eu expliquei para vocês lá no início do texto, beleza? Então nesse item aí, nessa questão, item A, ok? Vamos ao próximo slide aqui, tá certo? A próxima questão, o Enem do ano anterior, né, de 2012, eu estava no Enem de 2013, vou para o Enem de 2012 para trazer também questões, uma questão sobre inferência, tá certo? Vamos aqui, ó. Mais um texto, né? Lugar de mulher também é na oficina. Já começa aqui com uma frase que faz referência a uma frase muito comum na nossa sociedade machista, que é lugar de mulher na cozinha. Né? E ele vem aqui trazendo uma frase de impacto, né, de contrariedade, de adversidade, dizendo que lugar de mulher também é na oficina. Tá certo? Ele vem aqui, ó. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura, a presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano, tá certo? Correio de Uberlândia, de Minas Gerais, né? Em 2012, né? Claro que isso aqui foi um dado de 2012, estou trazendo uma questão mais antiga para exemplificar os conceitos que eu expliquei para vocês, tá certo? Então vamos lá, ó. O comando da questão traz o seguinte para a gente. Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura. Olha como é interessante, né? Quando a gente vai produzir um texto, você, eu, o autor que está escrevendo, ele faz algumas escolhas que fazem referência à estrutura desse texto, né? A como esse texto vai ser organizado. Tá certo? A como o autor vai querer exemplificar, demonstrar e expor as suas ideias e a informação que está naquele texto, né? Essas escolhas, né, que moldam a estrutura do texto e que possibilitam inferir o objetivo do autor. Olha só, né? A partir dessa estrutura escolhida pelo autor, da estratégia de linguagem, dos recursos linguísticos, eu posso inferir qual foi o objetivo do autor nesse texto, lembrando que todo texto tem um objetivo. Todo texto apresenta uma situação comunicativa e essa situação comunicativa vai determinar quais são os elementos da linguagem que vão ser utilizados, tá certo? Então nós temos aí, ó, que essas estruturas linguísticas, né, elas vão possibilitar inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado lugar de mulher também é na oficina corrobora o objetivo textual D
Eu posso inferir que o objetivo do autor nesse texto é, veja bem, ó, falei para vocês de conceitos básicos, inferência, não foi? Estratégias linguísticas, beleza? E aqui eu estou trazendo questões para vocês que trazem exatamente esses elementos que eu expliquei para vocês no início. São elementos básicos da interpretação textual que você precisa dominar, tá certo? E olha só, nesse sentido, continuando aqui no enunciado, no trecho apresentado, o enunciado, lugar de mulher também é na oficina, corrobora o objetivo textual de item A. Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Olha só, ele quer demonstrar isso também no texto? Quer. Esse item A aqui tem uma grande possibilidade de ser o item correto? Tem. Deixa ele na reserva, eu tenho todos os outros itens ainda para olhar. Vamos ver se algum outro aqui traz, digamos assim, uma resposta mais completa. Item B. Defender a participação da mulher na sociedade atual. Pode ser. Né? Veja que esse item B não está completamente errado, certo? Item C. Comparar esse enunciado com outro. Lugar de mulher é na cozinha. Ele está comparando de fato, olha, eu entendo que ele faça aqui uma comparação, mas é mais uma comparação reflexiva, né? No sentido de que a gente reflita sobre essa frase. É quase que uma ironia, né? Mas uma ironia que vem de forma positiva, certo? Olha aqui o item D. Criticar a presença das mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva. Ó. Se item D aqui, você já descarta de cara, tá certo? O aluno que assinalar esse item D aqui, ele está pedindo realmente para não passar numa universidade pública. Então você já descarta o item D. O item E, distorcer o sentido da frase, lugar de mulher é na cozinha. Não, ele não quer distorcer o sentido da frase. Ele quer exatamente ressignificar esse sentido. Né? Ele não quer distorcer, exatamente porque ele usou também uma expressão aqui, ó. Lugar de mulher também é na oficina, ele usou a expressão, ó, também. Ele não está negando a frase anterior, a frase que ele utilizou como elemento comparativo. Ele está exatamente complementando essa frase, né? Então ele vem aí, ó, lugar de mulher também é na oficina. Não está distorcendo a expressão lugar de mulher é na cozinha de forma alguma, então você elimina o item E, e entre o item A, B ou C, se você ficou confuso, né, em dúvida entre esses três itens, veja qual deles traz a resposta mais completa, certo? E a resposta mais completa aqui é exatamente o item A, né, em que essa frase, né, essas escolhas linguísticas do autor demonstram que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea, certo? Ela não é mais só uma mulher da cozinha, só do lar ou só de casa, é uma mulher também que vai exercer profissões que eram eminentemente masculinas, como essa de ser um profissional de oficina mecânica, de pintura, de funilaria, enfim, tá certo? Então, a resposta correta dessa questão é exatamente o item A, beleza? Assinale aí o item A e aqui a gente finaliza essa nossa primeira aulinha de interpretação textual, tá certo? Com esses dois elementos básicos da interpretação textual, beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho todos os conceitos que foram passados aqui e continuem se preparando para o Enem aqui no Enem BR, no enem.com.br. Valeu, galerinha, e até a próxima aula.